A Copa do Mundo está acabando. As oitavas chegaram ao fim nesta terça-feira, 3, em jogo muito quente e cheio de desentendimentos. Melhor para a Inglaterra, que venceu a Colômbia nos pênaltis por 4-3, após empate por 1-1 nos 120 minutos, em Moscou, e se classificou para as quartas como adversária da Suécia. Falcao e Kane converteram suas cobranças, assim como Cuadrado, Rashford e Muriel. Mas Henderson, que já tinha feito partida ruim, desperdiçou sua chance. Uribe lamentou quando seu chute bateu no travessão, e mais ainda quando viu Trippier marcar e Baka perder. Dier fez o último e deu a vaga à Inglaterra. Antes desta terça, a seleção inglesa nunca tinha vencido uma decisão por pênaltis em Copas. Em 1990, perdeu para a Alemanha na semifinal. Em 1998, caiu para a Argentina nas oitavas. E, em 2006, foi derrotada por Portugal nas quartas de final. O duelo teve contornos de tensão e muita confusão. Harry Kane, artilheiro da Copa com 6 gols, abriu o placar em cobrança de pênalti. No coração, Mina empatou aos 47 do segundo tempo. O confronto entre Suécia e Inglaterra acontece no sábado, dia 7 de junho, às 11 horas, de Brasília. É importante lembrar que o fim das oitavas de final traz uma pausa de 2 dias ao torneio, e não haverá partidas nesta quarta ou quinta-feira. As quartas começam na sexta. O melhor, Harry Kane imagem, da Mulan, GT Imagens era nítido que havia preocupação em não dar chances para Harry Kane marcar pelo alto. Enquanto a Inglaterra pressionava na saída de bola e tentava jogar nos erros dos rivais, a Colômbia cuidava das bolas aéreas e sofria para engatilhar bons contra-ataques. Mas nem sempre foi possível pará-lo. Depois de um escanteio aos 8 do segundo tempo, o próprio Kane foi segurado por Sanchez na área, e o árbitro norte-americano Mark Geiger apitou o pênalti sem hesitar. Na cobrança, o artilheiro converteu. Ele ainda conquistou uma marca quase tão impressionante quanto o resultado. Aos 24 anos e em seu primeiro Mundial, Kane chegou a 6 gols pela Inglaterra e, agora, é o segundo maior goleador da seleção em Copas, atrás apenas de Gary Lineker, com 10 pontos. Pior, Henderson imagem, reprodução, Sport. Com o que se falou nos últimos dias sobre o comportamento de Neymar, é de se esperar que os ingleses discutam muito a postura de Henderson. Ele simulou agressão de barris em seu rosto, em lance no qual o colombiano toca no peito, errou quase metade dos passes que tentou e ainda perdeu sua cobrança na decisão por pênaltis. Alguns torcedores ainda escreveram nas redes sociais que, apesar das simulações, Henderson nem mesmo é talentoso como Neymar. Não satisfeito, ainda deu uma cabeçada em Yerry Mina antes da cobrança de pênalti de Kane e levou amarelo. Mina e o sacrifício latino imagem, Clive Rose, GT Imagens. O torcedor brasileiro conhece bem, e desta vez a dancinha nem foi a primeira reação de Yerry Mina. Ao empatar o jogo aos 47 do segundo tempo com um toque de cabeça, o zagueiro esquentou o sangue latino, esqueceu as dores, foi para a galera e extravasou muito. Só lembrou de dançar depois. A entrada de Uribe no lugar de Sanchez foi um dos fatores que melhoraram o desempenho colombiano. Aos 46 do segundo tempo, antes do levantamento que deu gol a Mina, Uribe foi o primeiro a exigir uma grande defesa do goleiro Pickford e ganhou o escanteio. Empate heróico, mas nada além disso. Cuidado, jogo inflamável imagem, Matias Angst, GT Imagens. O jogo não foi um primor de técnica, tampouco teve dribles quentes, mas o ambiente era de muita animosidade. Aos 39 do primeiro tempo, Barrios encostou a cabeça no peito de Henderson, que levou a mão ao rosto e disse sentir dores ali. Cuadrado se irritou, discutiu com Lingard e fez o árbitro Mark Geiger intervir. O juiz decepcionou muitos. O narrador Luiz Roberto, da TV Globo, criticou o americano por tentar conversar demais com os atletas e disse que Caio Ribeiro deveria estar ao seu lado na transmissão para chamar Geiger de bananão.
quando Mina caiu após desentendimento com Sterling, por exemplo, o árbitro nem correu para chamar a atenção de um dos dois. O mesmo vale sobre os empurrões trocados entre Cuadrado e Maguires aos 32 do primeiro tempo. O futebol vai para casa. Imagem: AFP.togapman. Há quem diga que a Colômbia seria o rival mais difícil que a Inglaterra teria em seu caminho. O bom desempenho na Copa do Mundo já faz com que os ingleses acreditem que o futebol voltará para casa este ano, em referência ao fato de que foram eles que inventaram o esporte. Agora que está nas quartas de final, a seleção inglesa terá de se provar diante de um desafio ainda maior. Afinal, o time campeão de 1966 não passa das quartas e não vai a uma semifinal de Copa desde 1990, e só jogou uma decisão até hoje, justamente em 1966. Colômbia mudou muito a imagem. Alastair Grant, ao contrário da Inglaterra, que contou com o retorno de Dele Alli, a Colômbia não teve a mesma sorte. Como o astro James Rodrigues não se recuperou de lesão na panturrilha direita, o técnico José Pekerman optou por reforçar o seu meio-campo. No lugar do meia do Bayern de Munique, o argentino escalou o volante Lerma. James sequer foi opção no banco. Assim como o camisa 10, o atacante Borja, do Palmeiras, também não foi levado para o Spartak Stadium. A decisão também foi feita na tentativa de espelhar a escalação da Inglaterra. Com um meio mais estável, Barrios e Lerma poderiam focar em Sterling, enquanto Sanchez cuidaria de Dele Alli. Enquanto isso, Cuadrado e Quinteiro teriam, em tese, menos responsabilidades defensivas. A questão é que não aproveitaram esta liberdade no ataque. Gritaram o Olé cedo demais. Primeiro tempo, 24 minutos, 0-0. A Colômbia nem sequer havia levado perigo no ataque, mas, naquele momento, sua torcida achou que já era hora de gritar olé. Na etapa final, quando a Inglaterra vencia por 1-0, os colombianos passaram a cantar Se puede algo como nós podemos. Não puderam. Pekerman iguala recorde. José Pekerman foi eliminado, mas pelo menos teve tempo de bater um recorde individual. O comandante da Colômbia é, a partir desta terça-feira, o técnico argentino com mais partidas de Copa do Mundo no currículo. São 14 no total, 5 pela seleção argentina e 9 pela equipe colombiana. Ele igualou a marca de Carlos Salvador Bilardo. Ficha técnica: Colômbia 1, 3, X, 4, 1. Inglaterra. Data e hora: 3 de julho de 2018, às 15. Local: Spartak Stadium, em Moscou, Rússia. Árbitro: Mark Geiger, auxiliares: Joey Fletcher, Canadá, e Frank Anderson, a cartões amarelos: Barrios, Arias, Sanchez, Falcao, Baca. Colômbia: Henderson, Lingard. Inglaterra. Gols: Mina, aos 47 do segundo tempo, Arricane, aos 11 do segundo tempo. Inglaterra. Colômbia: Ospina, Arias, Zapata, Mina, Sanchez e Mojica. Barrios, Sanchez, Uribe, Lerma, Baca, Cuadrado e Quinteiro. Muriel, Falcao. Técnico: José Pekerman. Inglaterra: Pickford, Walker, Rashford, Stones e Maguire. Henderson, Trippier, Dele Alli, Jair, Lingard e Aoun, Dani Rose, Sterling, Vardy e Arricane. Técnico: Gareth Southgate.